A figura que a história registrou como Theodore Robert Bundy veio ao mundo em 24 de novembro de 1946, no abrigo Elizabeth Lund para mães solteiras, em Burlington, Vermont. Seu nome de nascimento era Theodore Robert Cowell, filho de Louise Cowell, uma balconista de loja de departamentos e a filha mais velha de Samuel Cowell, um empresário da Filadélfia. Segundo relatos de Louise, Ted era fruto de um breve romance com Jack Worthington, um veterano enigmático da Segunda Guerra Mundial, conhecido por ela logo após sua formatura no ensino médio em 1946. O relacionamento terminou quando Louise estava com 7 meses de gestação, levando-a a se mudar para o abrigo, uma instituição que acolhia mulheres grávidas sem parceiros em uma época em que a maternidade fora do casamento era motivo de vergonha. Após o nascimento, mãe e filho se mudaram para Tacoma, em Washington, onde Louise se aproximou de parentes, incluindo seu tio Jack Cowell. Foi em um evento para jovens adultos na primeira igreja metodista local que Louise conheceu Johnny Cooper Bundy, um homem tranquilo e de origem humilde da Carolina do Norte, recém-saído da Marinha em maio de 1951. O casamento entre os dois deu origem a 4 meio-irmãos para Ted, Linda, Glenn, Sandra e Richard, nascidos entre 1952 e 1961. Embora reservado, o padrasto de Ted, que por anos foi apresentado como seu pai biológico, tinha um temperamento explosivo quando provocado. A complexidade psicológica de Bundy intrigou especialistas que nunca chegaram a um consenso. A psiquiatra Dorothy Otel Lewis, por exemplo, sugeriu que ele sofria de um grave transtorno bipolar, capaz de alternar entre personalidades distintas em questão de segundos, como suas vítimas testemunharam em seus últimos instantes. Outros especialistas identificaram nele traços marcantes de transtorno de personalidade antissocial, ausência total de remorso, fascínio pela violência, desrespeito às normas sociais e uma obsessão materialista que o levava a roubar. O que não há dúvidas é que Bundy encarnava o arquétipo do sociopata, ou psicopata, somando a isso uma série de desvios perturbadores como a biastofilia, excitação pela violência contra vítimas não consensuais, voyeurismo e sadismo. Fisicamente, Bundy era um homem atraente, cabelos castanhos e cacheados, que mais tarde encurtou, olhos azuis penetrantes e um porte atlético. Como uma armadilha perfeita, usava seu carisma para atrair presas e despistar a polícia, sem traços distintivos que facilitassem sua identificação. Pequenas mudanças, um bigode, uma barba mais longa ou um corte de cabelo diferente, bastavam para transformar sua aparência radicalmente. Os primeiros sinais de sua natureza violenta podem ter surgido aos 3 anos, quando sua tia Julia acordou cercada por facas de cozinha e o pequeno Ted, sorrindo ao seu lado. Apesar disso, para o mundo exterior, ele parecia uma criança comum. Acreditava no Papai Noel, detestava vegetais, como revelaria anos depois em entrevistas surpreendentemente francas pouco antes de sua execução. Foi nessa época que sentiu pela primeira vez uma inquietação difusa, um impulso que com o tempo se transformaria em uma compulsão incontrolável por matar. Nos primeiros anos de vida, devido ao preconceito contra mães solteiras, Bundy foi criado acreditando que seus avós eram seus pais e que Louise era sua irmã mais velha. A confusão se agravou quando descobriu que sua irmã era, na verdade, sua mãe e que Johnny Bundy, seu padrasto, não tinha laços sanguíneos com ele. Muitos acreditam que essa crise de identidade precoce contribuiu para sua personalidade fragmentada, alimentando um sentimento persistente de não pertencimento. Em 1954, após o nascimento de seu meio-irmão Glenn, a família se mudou para uma casa maior em um novo bairro, onde Ted conheceu seus 2 melhores amigos de infância, Terry Storvik e Warren Dodd. Eles logo perceberam seu temperamento explosivo. Em uma brincadeira de guerra com fetos de samambaia usados como projéteis, Storvik acidentalmente acertou o rosto de Ted, que reagiu com uma fúria desproporcional. Na adolescência, Bundy tentou se integrar a times de basquete e beisebol, mas nunca conseguiu uma vaga, um fracasso que abalou profundamente seu ego frágil. Optou então por esportes individuais como esqui praticado com equipamentos caros que havia furtado, algo que chocaria sua família e amigos, que o viam como um jovem religioso e ambicioso, sonhando em seguir carreira na aplicação da lei. Essa tendência à cleptomania só se intensificaria, revelando-se parte central de sua psicologia distorcida. Mais tarde, ele descreveria seus crimes violentos como uma espécie de roubo da essência vital de suas vítimas. Sua rebeldia tomou um rumo sinistro quando, segundo a versão mais aceita, um primo antagonista revelou sua verdadeira origem, apresentando-lhe a certidão de nascimento que comprovava que Johnny não era seu pai biológico.
Revoltado com a mentira materna, Ted passou a rejeitar ainda mais o padrasto, deixando de chamá-lo de pai, e passando a tratá-lo apenas como John. A tensão resultante fez com que Johnny, normalmente pacato, perdesse a paciência com mais frequência. Ao ingressar no ensino médio na Woodrow Wilson High School, Bundy, cuja aparência encantadora escondia uma insegurança crônica, descreveu aquele período como o momento em que decidiu se isolar socialmente, incapaz de se conectar com os colegas. Só se sentia à vontade em sala de aula, onde cultivava a imagem de um intelectual sério para mascarar sua solidão e sua incompreensão em relação aos desejos e necessidades alheias, especialmente das garotas, cujo comportamento o deixava perplexo. Durante seu primeiro ano na Universidade de Puget Sound, morando longe de casa, Bundy aperfeiçoou a fachada de um jovem comum e funcional. Por dentro, porém, as sombras de sua personalidade continuavam ativas. Embora mantivesse um perfil discreto, seu narcisismo não permitia que passasse despercebido. Em busca de algo mais glamouroso para disfarçar sua verdadeira natureza, ele solicitou transferência para a Universidade de Washington. Em 1966, Bundy inscreveu-se no Programa de Estudos Asiáticos em Seattle, supostamente para mergulhar no aprendizado do chinês, uma escolha que, à primeira vista, parecia apenas mais um capricho intelectual de um jovem ambicioso. Mas, como tudo em sua vida, havia camadas ocultas. Nesse período começou a se abrir, ainda que de forma calculada, permitindo que algumas pessoas se aproximassem. Foi então que Diane Edwards, uma colega de curso, entrou em sua órbita. Ela, que seria mencionada em estudos posteriores sob diferentes pseudonimos, tornou-se uma figura central em um dos relacionamentos mais intrigantes e perturbadores de sua juventude. A dinâmica entre eles era estranha desde o início. Bundy, apesar do óbvio interesse por Diane, jamais fez avanços físicos, como se o contato íntimo fosse uma linha que não poderia cruzar sem corromper algo em sua própria essência. Era como se, para ele, o desejo devesse permanecer abstrato, um jogo de poder sem consumação. Para prolongar a proximidade com ela, inscreveu-se em um curso intensivo de chinês em Stanford, mas, como de costume, seu desempenho foi medíocre. As reprovações se acumularam e Diane, cada vez mais irritada com seus hábitos infantis, como de espreitá-la sorrateiramente, um comportamento que ele jamais abandonaria, acabou terminando o relacionamento. O rompimento devolveu a Seattle em 1968, mais amargurado do que nunca. A sensação de inutilidade o consumia. Alugou um apartamento modesto, trabalhou como auxiliar de garçom em um hotel e como repositor noturno em um supermercado Safeway, enquanto, nas sombras, começava a praticar pequenos furtos, não por necessidade, mas como se estivesse testando limites, sondando sua própria capacidade de transgredir. Até que, em um daqueles giros que sua vida parecia reservar, reencontrou um antigo conhecido do ensino médio. Foi ele quem sugeriu que Bundy se voluntariasse na campanha de Art Fletcher, um vereador local e candidato republicano a vice-governador. Para um homem como Bundy, um republicano convicto, ávido por status e conexões políticas, a oportunidade era irresistível. Ele abraçou o trabalho não remunerado com um entusiasmo quase obsessivo, rapidamente se tornando motorista pessoal e uma espécie de guarda-costas improvisado de Fletcher. Foi durante essa campanha, aliás, que ocorreu um episódio que ele mesmo descreveria mais tarde com uma mistura de vagueza e fascínio, sua primeira experiência sexual. Em uma festa do partido, após beber excessivamente, Bundy foi levado para descansar na casa de um colega. Em um estado semi-inconsciente, afirmou ter visto uma mulher desconhecida entrar em seu quarto, despi-lo e iniciar uma relação sexual com ele. A narrativa nebulosa e conveniente soa como mais uma peça do quebra-cabeça de sua mitologia pessoal, um evento que, se verdadeiro, pode ter sido tanto um catalisador quanto um sintoma de sua crescente instabilidade. Quando a campanha de Fletcher terminou, Bundy tentou se reinventar como vendedor em uma loja de departamentos em Seattle, mas o emprego durou pouco. Talvez a experiência no mundo político, onde mentiras eram moedas correntes e a persuasão uma arte, tenha afiado ainda mais sua habilidade de manipular pessoas, um talento que anos depois se tornaria sua arma mais letal. Ou talvez tenha sido o próprio incidente na casa do colega, somado à frustração profissional, que o levou a buscar algo mais estimulante. Em 1969, rumou para Filadélfia para um semestre em Temple University, mas, como sempre, o tédio acadêmico o trouxe de volta a Washington ainda naquele outono. Foi em um bar local que conheceu Elizabeth Kendall, uma secretária médica de 24 anos, mãe solteira de uma menina chamada Tina.
Com sua habitual facilidade para tecer ficções, Bund se apresentou como estudante de direito e escritor de um livro sobre a Guerra do Vietnã. Elizabeth, encantada por seu charme e intelectualidade aparente, caiu em seus braços quase imediatamente. O romance foi um turbilhão. Em 3 meses já falavam em casamento. Mas como tudo em sua vida, a relação era construída sobre mentiras. Quando Elizabeth descobriu que ele era, na verdade, um universitário desistente trabalhando como office boy em um escritório de advocacia, perdoou, assim como perdoaria repetidas vezes, suas traições calculadas para provocá-la e seu comportamento cada vez mais errático. Por baixo da fachada de namorado dedicado, no entanto, a doença de Bund metastatizava. Foi nessa época que ele começou a consumir pornografia violenta com voracidade, a espreitar mulheres pelas janelas à noite e a roubar objetos sem motivo aparente, como se cada ato fosse um experimento para decifrar os reconditos de sua própria psique. Em 1970, inscreveu-se no curso de psicologia da Universidade de Washington, ironicamente a única área em que realmente se destacou academicamente, formando-se na primavera de 1972. Declarou então o desejo de seguir para o direito, mas as rejeições das faculdades foram unânimes. Com uma bolsa conseguiu um trabalho no Arborvia Hospital, lidando com pacientes psiquiátricos em regime ambulatorial. Eram anos de transição, de máscaras trocadas com frequência cada vez maior. Bund voltou à política, dessa vez como voluntário na campanha de reeleição do governador Dan Evans, outro republicano. Para os que o conheciam superficialmente, colegas de campanha, figuras públicas, ele era um jovem brilhante, de futuro promissor. Mas para Elizabeth a realidade era outra. Ela se lembrava, anos depois, do dia em que ele ameaçou machucá-la fisicamente se ela revelasse a alguém seus estranhos hábitos de furto. Ou da noite em que voltou para casa com uma luva cirúrgica escondida no bolso, de onde retirou, em seguida, uma alavanca oculta atrás do radiador. Em outra ocasião, acordou para encontrá-lo examinando seu corpo com uma lanterna debaixo dos lençóis, como se ela fosse um espécime a ser estudado. Os investigadores que décadas mais tarde reconstruiriam sua trajetória, chegariam à conclusão de que, embora seu primeiro assassinato comprovado só ocorreria em 1974, Bund já poderia ter ceifado vidas desde os anos 1960, inclusive durante o período em que namorava Elizabeth, nos primeiros anos da década de 1970. Após as eleições de 1972, munido de uma carta de recomendação assinada pelo próprio governador Evans, conseguiu uma vaga na Faculdade de Direito da Universidade de Utah, para um curso que começaria no outono de 1973. Nos meses que antecederam a mudança, enquanto trabalhava brevemente na newsletter da Comissão de Prevenção ao Crime de Seattle, onde, ironicamente, escreveu artigos sobre como evitar agressões sexuais, Bund chamou a atenção da imprensa local não como um monstro, mas como um herói. Certa vez, enquanto passeava com Elizabeth, perseguiu e imobilizou um ladrão de bolsas até a polícia chegar. O Seattle Times publicou uma matéria elogiosa sobre seu ato de bravaria. Eram gestos como esse, somados às referências de figuras políticas influentes, que fariam com que a polícia, anos depois, hesitasse em vê-lo como suspeito de seus crimes mais hediondos. Por conselho de Marlin Wortman, um veterano da campanha de Evans, Bund desistiu da Universidade de Utah e optou pela Faculdade de Direito da Universidade de Puget Sound, mais próxima e estrategicamente vantajosa para seus planos futuros na política estadual. Matriculou-se no curso noturno, em um prédio sem graça no centro de Tacoma. Elizabeth, cada vez mais perplexa com suas decisões unilaterais, começou a perceber que sua influência sobre ele era nula. Até dezembro de 1973, no entanto, Bund já tramava em segredo sua próxima fuga, reaplicara-se às escondidas, para a Universidade de Utah. Para o mundo ele ainda era o jovem promissor com uma namorada dedicada, um passado de voluntariado político e aspirações jurídicas. Mas na realidade suas obsessões o levavam cada vez mais para a escuridão. E era apenas uma questão de tempo até que essa escuridão transbordasse. A escalada macabra de Bund estava prestes a se revelar de forma ainda mais aterradora. Na madrugada gelada de 4 de janeiro de 1974, às 2 horas, uma estudante de dança de 21 anos, Karen Sparks, conhecida pelos amigos como Terry Caldwell, desligou a televisão e se recolheu ao seu quarto no porão de uma casa compartilhada com 3 homens, na 4325 8th Avenue, no bairro universitário de Seattle.
Quando, no dia seguinte, ela não apareceu até às 19h30, seus companheiros de moradia forçaram a porta do quarto e depararam-se com uma cena de horror. Terry havia sido brutalmente espancada na cabeça, à beira da morte. Socorrida com urgência, ela permaneceu em coma por 10 dias. Sobreviveu, mas com danos cerebrais permanentes. Ted Bundy era o responsável. E embora esse fosse o primeiro crime documentado com precisão, tudo indica que não foi o primeiro de sua autoria. Uma das biografias mais recentes sobre ele sugere que seus assassinatos podem ter começado já em 1961, quando ele mal havia saído da adolescência. Até o ataque a Terry Caldwell, Bundy já era um assassino em estágio avançado, aperfeiçoando suas técnicas com uma frialdade calculista. Nos anos seguintes, ele se tornaria um dos serial killers mais prolíficos da história moderna, e o contexto da época jogava a seu favor. Nos anos 1970, câmeras de vigilância eram raras, a ciência forense ainda engatinhava, e o DNA, hoje peça-chave em investigações, só seria adotado em larga escala pela polícia 2 décadas depois. Essas lacunas, somadas à habilidade de Bundy em manipular situações com charme e argumentação afiada, criaram um ambiente perfeito para que seus crimes se multiplicassem impunes. Apenas um mês após o ataque a Terry Caldwell, Bundy voltou a agir. Desta vez a vítima foi Linda Ealy. Na noite de 1º de fevereiro de 1974, ela retornou ao seu apartamento a poucos minutos do local onde Terry quase morreu, e foi para a cama. Nas primeiras horas da madrugada, Bundy a sequestrou em silêncio. Linda nunca mais foi vista. Seu assassinato é considerado o primeiro confirmado na trajetória de Bundy. Em seguida veio Donna Gail Manson, uma estudante de 19 anos do The Evergreen State College, em Olímpia. No dia 12 de março, enquanto se dirigia a um concerto de jazz, ela desapareceu sem deixar rastros. Anos depois, Bundy revelaria que incinerou seu crânio na lareira da casa de Elizabeth, enquanto a namorada estava fora. A escalada continuava. Em 17 de abril, Susan Elaine Rancourt caiu em sua armadilha. Bundy fingiu ser um homem com deficiência pedindo ajuda para carregar livros pesados, um estratagema que repetiria com frequência. Depois de matá-la, anunciou a Elizabeth com falsa surpresa sua decisão de transferir-se para Utah em setembro, como se a ideia tivesse surgido naquele momento. Na verdade, ele já havia planejado tudo 4 meses antes. Enquanto isso, conseguiu um emprego de verão no Departamento de Serviços de Emergência do Estado de Washington, DES, onde trabalhava no orçamento bianual da instituição, a fachada perfeita para sua vida dupla. Nos meses seguintes, os assassinatos se sucederam, revelando um padrão perturbador: jovens mulheres entre o final da adolescência e os 20 e poucos anos, sequestradas, violentadas e mortas em locais isolados, com os corpos descartados de forma meticulosa. Mais tarde, descobriu-se que Bundy retornava aos restos de algumas vítimas, como se revisitasse suas obras. Sua área de atuação também se expandia. Em maio, sequestrou Roberta Kathleen Parks, de 21 anos, em Oregon, não mais em Washington. Pouco depois, em 1º de junho, Brenda Carol Ball, de 22 anos, desapareceu após deixar o Flame Tavern, um bar frequentado por estudantes em Seattle. 9 dias depois, em 10 de junho, foi a vez de Georgian Hawkins, uma caloura de 18 anos da Universidade de Washington. Após uma pausa nos estudos para uma festa, ela caminhava sozinha pela escuridão quando Bundy, mais uma vez disfarçado de homem incapacitado, a golpeou com uma barra de ferro, algemou e levou para um local remoto. Nunca mais foi vista. As mudanças em Bundy não passavam despercebidas. Colegas de trabalho notaram que entre junho e agosto de 1974, ele perdeu cerca de 7 quilos, um emagrecimento repentino e preocupante. Elizabeth, por sua vez, percebeu um aumento inquietante em seu apetite sexual desde a primavera daquele ano, além de comportamentos cada vez mais erráticos. O ponto de ruptura veio em 6 de julho, durante um passeio de rafting. Sem aviso, Bundy empurrou Elizabeth na água. Quando ela emergiu indignada, ele limitou-se a um olhar gélido, justificando depois que era apenas uma brincadeira. Ela não o deixou naquele momento, mas a desconfiança já havia se instalado, e sem saber, Elizabeth estava acumulando pistas que mais tarde se revelariam cruciais. Até o final de 1974, a polícia começava a conectar os pontos. O número de desaparecimentos e mortes de jovens mulheres em Washington havia atingido um nível alarmante, e as autoridades suspeitavam de um padrão sinistro por trás daqueles casos. Mas foi apenas em meados de julho que a verdadeira dimensão do pesadelo veio à tona.
Testemunhas relataram que no dia 14, Janice Eot, uma assistente social de 23 anos, relaxava em um biquíni preto de 2 peças em um parque às margens do Lago São Mami. Um homem com o braço engessado aproximou-se, pedindo ajuda para carregar um barco à vela até seu carro. Janice, confiante, acompanhou-o até um local pré-selecionado. Lá Bundy a estuprou e assassinou. Mas, intoxicado por sua própria impunidade, não parou por aí. Ainda naquele dia, retornou ao Lago São Mami, onde conheceu Denise Naslund, de 18 anos. Menos de 1 hora depois de seu desaparecimento, Bundy bateu à porta de Elizabeth, reclamando de fome. Os dois foram a um restaurante local, onde ele devorou 2 hambúrgueres gigantescos, um comportamento que deixou a namorada atônita. Quando se confirmou que as 2 jovens que haviam sumido do Lago São Mami em 14 de julho estavam desaparecidas, os detetives começaram a receber as primeiras descrições do assassino anônimo. Pela primeira vez, ele agira à luz do dia, com uma audácia que beirava a arrogância. Centenas de pessoas o haviam visto circular pela área. Foi seu primeiro grande erro. E graças aos relatos oculares, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. À medida que as investigações avançavam, um detalhe crucial veio à tona. O suspeito se apresentava como Ted e dirigia um Fusca marrom claro. Os esboços divulgados pela polícia foram como um golpe para Elizabeth. Aquele queixo familiar, os traços que ela conhecia tão bem, agora estampados no retrato de um monstro. E havia mais, o carro descrito era idêntico ao do homem com quem dividia a cama. As coincidências eram demais para ignorar. Mas como em um pesadelo do qual não se consegue acordar, ela se agarrou às discrepâncias. A altura não batia exatamente, a descrição dos olhos não era precisa, para afogar as suspeitas que insistentemente voltavam à superfície. Até que nos meses que antecederam sua partida 2 achados a deixaram paralisada. Um machado escondido no porta-malas do Fusca e o cabelo de Ted, agora raspado quase à pele, como se ele estivesse se preparando para se transformar em outra pessoa. Mesmo assim, quando ele anunciou que iria para Utah em setembro, poucos dias antes que os corpos em decomposição de Janice Eot e Denise Naslund fossem encontrados, Elizabeth o abraçou, beijou-o e o viu partir, sozinho, rumo a Salt Lake City. Não sabia, mas estava despachando a morte em pessoa. Livre das amarras de Washington, Bundy não perdeu tempo. Em Utah, o ceifador finalmente podia saciar seus impulsos sem a sombra de Elizabeth pairando sobre seus ombros. Por 6 semanas desapareceu das aulas de direito, dedicando-se a um único propósito: mapear seu novo território de caça. O frenesi reassumiu em 2 de outubro de 1974, quando a jovem Nancy Wilcox, uma animadora de torcida de apenas 16 anos, aceitou uma carona em Holiday, Utah. Ela nunca mais foi vista. Anos depois, Bundy confessaria seu assassinato, embora suas declarações sobre o caso estivessem repletas de mentiras, e o corpo de Nancy jamais fosse encontrado. 2 semanas e meia depois, na noite de 18 de outubro, Melissa Smith, 17 anos, filha do chefe de polícia de Mid Valley, deixou o Pepperoni Pizza Palace para desaparecer nas mãos de Bundy. Quando seu corpo foi encontrado 9 dias depois, os legistas fizeram uma descoberta gelada. Ela havia morrido há apenas 3 dias. O que significava que por quase uma semana, Melissa pode ter sido mantida viva, submetida a um calvário indescritível. Pior, seu corpo estava arrumado, a maquiagem reaplicada, as unhas pintadas, a pele limpa, como se ela fosse uma boneca, um troféu a ser exibido. Enquanto o terror se espalhava por Utah em Salem, os pais de Laura Aime, uma adolescente de 17 anos, tentaram alertá-la sobre os perigos de pegar carona. Ela riu, ignorou. Na noite de Halloween de 1974, após deixar uma festa por volta da meia-noite, Laura estendeu o polegar na Highway 89, buscando uma carona para Layton. Bundy, agora intoxicado por sua própria impunidade, não hesitou. Ela se tornou mais uma vítima em sua coleção. Mas o destino reservava um tropeço para o predador. Na noite de 8 de novembro, enquanto Carol Darronch, 18 anos, procurava um presente no Fashion Place Mall, um homem atraente de bigode abordou-a. Identificando-se como oficial Roselan, ele a convenceu de que seu carro havia sido arrombado no estacionamento. Ao verificarem, nada estava fora do lugar. Então, com um lampejo de uma identificação que parecia policial, Bundy a levou até seu Fusca, supostamente para irem até a delegacia de Murray. Mas em vez disso, ele a levou a um bairro residencial, estacionou bruscamente e se jogou sobre ela. Na luta que se seguiu, Carol conseguiu abrir a porta do passageiro no momento exato em que Bundy colocava uma algema em seu pulso direito. Na confusão, ele errou.
A outra pulseira fechou no mesmo braço, tornando-a inútil. Ela escapou, correndo pela rua, trêmula, enquanto Bundy acelerava pela Interstate 15 em direção a Bountiful, já à caça de outra presa. Sua próxima parada foi perto da Viewmont High School, onde uma apresentação do musical The Red lotava o auditório. Com uma audácia que beirava a loucura, Bundy entrou no saguão, abordou a professora de teatro Helene Ellsworth sem sucesso e então avistou Deborah Jean Kent, 17 anos, saindo no meio do espetáculo. Enquanto todos estavam distraídos, ele a nocauteou no estacionamento, voltou ao auditório para simular que não havia saído com ela e finalmente carregou seu corpo inconsciente para o Fusca. 15 anos depois, confessaria seu assassinato, mas na época, a polícia nem sequer desconfiava dele. Aqueles foram os dias em que Ted Bundy passou o Natal ao lado de Elizabeth e sua família em Utah, seguro de que havia escapado ileso. Ela, por sua vez, já tinha ouvido falar do assassinato de Melissa Smith. As suspeitas, antes adormecidas, agora a consumiam. Mas como denunciar o homem que sorria para seus pais, que parecia tão à vontade entre eles? Como aceitar que aquele Ted, carinhoso, inteligente, quase perfeito, era capaz de tais horrores? Em janeiro de 1975, com a caçada em Utah se tornando perigosa demais, Bundy mudou seu campo de ação para os resorts de esqui do Colorado, enquanto ainda frequentava aulas em Utah para criar álibis futuros. 12 meses haviam se passado desde seu primeiro assassinato, e o ciclo de violência não mostrava sinais de parar. Em 12 de janeiro, Karen Campbell, 24 anos, subiu ao segundo andar do View Inn em Somas Village, para buscar uma revista. Bundy aproveitou a névoa densa que subia da piscina ao ar livre para se aproximar dela no curto trajeto até seu quarto, um trajeto que ela nunca completou. Seu corpo só seria encontrado um mês depois. Após o assassinato de Karen, Bundy fez uma breve visita a Elizabeth em Washington. Por um instante, suas dúvidas se acalmaram. Mas ao retornar a Utah, o incômodo voltou com força total. Desta vez, ela não se conteve. Ligou para o Salt Lake County Sheriff's Office, compartilhando suas suspeitas. A resposta do detetive foi tranquilizadora e devastadora. Já verificamos Ted Bundy. Não há nada que o ligue aos crimes. Era uma mentira por omissão. Enquanto falavam, os corpos de várias vítimas de Bundy, antes dadas como desaparecidas, começavam a ser descobertos, revelando a dimensão de seu reinado de terror. As evidências se acumulavam, mas as peças ainda não se encaixavam. E enquanto as autoridades falhavam em conectar os pontos, Bundy já planejava seu próximo movimento. De volta às aulas em Utah, ele voltou seus olhos para Valley, Colorado. Em uma noite qualquer, disfarçado de homem aleijado, apoiado em moletas, procurou sua próxima vítima. Não demorou para avistar Julie Cunningham, 26 anos, caminhando em direção a uma taverna próxima. Com seu sorriso encantador e uma história bem ensaiada, pediu ajuda para chegar até o carro. Ela, como tantas outras antes, não resistiu ao pedido. Julie Cunningham jamais imaginaria que aquele homem de aparência frágil, apoiado em muletas, esconderia uma ferocidade tão calculada. Ao se aproximar para ajudá-lo, ela só viu um rosto inofensivo, até que o primeiro golpe a atingiu. Um golpe seco na cabeça, as algemas fechando-se em seus pulsos, o carro arrancando em direção a um local ermo. Bundy não tinha pressa. Esperou até que ela recuperasse os sentidos, a porta do passageiro propositalmente entreaberta, como um convite cruel à esperança. Quando Julie tentou fugir, ele a deixou correr, apenas o suficiente para saborear seu terror. Então, como um predador brincando com sua presa, a alcançou, estrangulou e adicionou mais um nome à sua lista macabra. 2 semanas depois, em abril de 1975, Denise Oliverson, 24 anos, cruzou o caminho de Bundy em Grand Junction, Colorado. Seu corpo foi jogado no rio Colorado, arrastado pelas águas como mais um segredo sombrio. Mas o horror não pararia por aí. Um mês após o assassinato de Denise, Bundy estava em Pocatello, Idaho, onde sua crueldade atingiria um novo patamar de perversão. Lynette Culver, uma estudante de apenas 12 anos, desapareceu após ser atraída para seu carro. Seu corpo nunca foi encontrado, e por anos seu caso permaneceu como um mistério, até que às vésperas de sua execução em 1989, Bundy finalmente confessou o crime. O que torna esse episódio ainda mais perturbador é o que veio depois. Semanas mais tarde, Bundy estava de volta a Seattle, ao lado de Elizabeth e de sua filha Tina, cuja idade se aproximava perigosamente da de Lynette. Enquanto Elizabeth oscilava entre a desconfiança e a negação, Bundy já planejava seu próximo assassinato. Em junho, Susan Curtis, 15 anos,
tornou-se sua última vítima em 1975. A jovem voltava para seu dormitório em Provo, Utah, quando cruzou com um monstro. Sua morte marcaria o fim de um ano de terror, pelo menos até que a sorte finalmente virasse contra Bundy. Na madrugada de 15 de agosto de 1975, às 2 horas, um carro estacionado às escuras em Salt Lake City chamou a atenção do sargento Bob Hayward. Bundy, drogado e com os reflexos lentos pela maconha e pelo álcool, estudava um mapa quando a viatura se aproximou. O susto foi instantâneo, ele arrancou, mas Hayward não hesitou. A perseguição terminou com uma busca no veículo, e o que o policial encontrou foi um arsenal de pesadelos. No porta-malas, algemas. No banco do passageiro, uma bolsa recheada com instrumentos de tortura, uma corda de nylon, uma máscara de esqui com faixa escura, luvas de couro, sacos de lixo, uma picareta, uma chave de fenda, tiras de lençol branco e, numa bizarra nota de perversão, uma máscara improvisada feita de calcinhas com buracos para os olhos e o nariz. Hayward não sabia ainda, mas havia acabado de prender o homem que aterrorizava meio país. Bundy foi levado sob custódia, fotografado, e seu kit de assassinato foi meticulosamente catalogado. Solto sob fiança no dia seguinte, seu nome já circulava entre as autoridades como o principal suspeito de uma onda de crimes sem solução. Em 21 de agosto, a segunda prisão veio desta vez em sua própria porta. As peças começaram a se encaixar. Os recibos de gasolina de seu cartão Chevron coincidiam com os locais e datas dos assassinatos. Testemunhas o colocavam nas cenas dos crimes. Em 2 de outubro, após ser reconhecido em uma escalada por Carol Darronch, sobrevivente de uma tentativa de sequestro, Bundy foi formalmente acusado. A mídia explodiu. Seu rosto estampava jornais de costa a costa, enquanto ele, incrivelmente livre sob fiança, ainda conseguia convencer antigos colegas e amigos de sua inocência. Mas a farsa não duraria. Em fevereiro de 1976, o veredicto foi implacável. Culpado pela tentativa de sequestro e assassinato de Carol Darronch. Condenado a até 15 anos de prisão, Bundy achou que havia escapado do pior. Enganava-se. Enquanto cumpria a pena em Utah, o estado do Colorado preparava um processo muito mais devastador, centrado em Karen Campbell, a jovem assassinada no Willow Inn. Com testemunhas que o viam no local e um recibo de posto de gasolina assinado por ele no dia do crime, as evidências eram esmagadoras. Mas Bundy não era homem de se render sem lutar. Em abril de 1977, anunciou que se defenderia sozinho no julgamento, uma jogada que lhe deu acesso à biblioteca jurídica da prisão. Foi lá em 7 de junho que ele encontrou sua chance, uma janela aberta no segundo andar do Fórum de Aspen. Sua primeira fuga durou apenas 5 dias. Mas para um homem como Ted Bundy, 5 dias eram mais do que suficientes para provar que, mesmo acorrentado, o monstro ainda tinha garras. A captura veio em um carro roubado, fugindo de Aspen como um animal ferido. Quando as algemas voltaram a cerrar-se em seus pulsos, Bundy soube que o jogo havia mudado. De volta à prisão do condado de Garfield, agora acorrentado como um monstro que não podia mais se disfarçar de homem, ele assistiu seu próprio plano desmoronar em dezembro de 1977. Convencido de que um julgamento fora de Aspen lhe daria vantagem, ignorou os conselhos de seus advogados e exigiu, e conseguiu, a transferência do processo para o condado de El Paso. O triunfo durou segundos. Foi quando seu advogado, com um sorriso amargo, revelou a verdade: El Paso não era um refúgio de jurados complacentes. Era Colorado Springs, a capital não oficial das sentenças de morte. O sangue abandonou seu rosto tão rápido que um investigador presente juraria, anos depois, ter visto a máscara cair em câmera lenta. O homem que se julgava invencível acabará de descobrir que, pela primeira vez, o sistema o havia engolido por inteiro. E foi essa revelação, aquela fração de segundo em que a arrogância se chocou com o destino, det o impeliu a tentar novamente. Se a lei o condenaria de qualquer jeito, que ao menos morresse lutando. Na véspera de Ano Novo de 1977, enquanto o mundo celebrava, Bundy arquitetava sua fuga final. Empilhou livros e roupas no beliche, moldando a silhueta de um corpo adormecido. Com mais de $700 em doações legais escondidos nos bolsos, dinheiro que ironicamente lhe fora dado para se defender, esgueirou-se pelo espaço estreito acima de sua cela, arrombou o apartamento vazio do chefe dos guardas, vestiu suas roupas e saiu pela porta da frente como se fosse um homem livre. Desta vez, não seria um erro de 5 dias. Desta vez, ele desapareceria de verdade. Florida o recebeu com o sol quente de Tallahassee e o nome falso de Chris Hagen. Alugou um quarto modesto na West College Avenue 409,
e por um instante apenas um, imaginou que poderia se reinventar. Um emprego comum, uma vida comum. Mas o demônio não se contenta com a normalidade. Em janeiro de 1978, as boates estudantis começaram a chamá-lo de volta. E então veio à casa da Irmandade Chi Omega. Com um tronco de madeira arrebatado de uma pilha de lenha, Bundy entrou no quarto de Margaret Bowman como uma sombra. O primeiro golpe foi silencioso. O segundo, letal. Estrangulamento, precisão cirúrgica. Mas a fúria não se saciou. No quarto ao lado, Lisa Levy ainda dormia quando ele avançou sobre ela, espancando-a até que seus próprios dedos deixassem marcas que em um acesso de loucura, ele selou com uma mordida. Os dentes afundaram na carne da vítima como uma assinatura, um erro que o perseguiria até o fim. Quando deixou o local às 3h15, 3 outras jovens, Karen Chandler, Kate Kleiner e Cheryl Thomas, haviam sido brutalmente agredidas, mas sobreviviam. Tallahassee acordaria com o pesadelo estampado nos jornais. E lá estava ele no dia seguinte misturado aos moradores de seu alojamento, discutindo o crime como se fosse um mero espectador. Mas Bundy nunca resistia ao impulso de se gabar. Isso foi trabalho de profissional, comentou com um brilho nos olhos que só outro predador reconheceria. Esse cara já fez isso antes. As palavras pairaram no ar como uma confissão disfarçada. Em fevereiro, a máscara desabou de vez. Desgrenhado com os olhos injetados de uma paranoia que já não conseguia conter, Bundy sequestrou Kimberly Leach, de 12 anos, à luz do dia. Uma testemunha ouviu arrastá-la para sua van, como se a criança fosse um objeto a ser descartado. Meia hora depois, em um galpão abandonado, o monstro consumou seu ritual. Quando tentou cruzar a fronteira para o Alabama, foi a vez do destino rir dele. Um policial, David Lee, o flagrou dirigindo um Volkswagen roubado, o mesmo modelo que usará em seus crimes no Oeste, sem faróis. Bundy ainda teve forças para golpear o oficial e correr, mas a sorte finalmente o abandonara. Preso, sem escapatórias, sua primeira ligação foi para Elizabeth Kendall. Estou doente, admitiu pela primeira vez, em um tom que oscila entre o arrependimento e o desdém. Mas não consigo entender. Silenciou, porém, quando ela pressionou sobre as mortes em Chi Omega, como se aquelas vítimas, aqueles corpos, fossem demais até para seu cinismo. Foi sua última conversa com a mulher que um dia amara. Nos interrogatórios que se seguiram, Bundy dançou em torno da verdade, nunca confessando, mas deixando pistas como migalhas de pão envenenadas. Até que, em julho de 1978, a acusação formal caiu. 3 tentativas de homicídio, 2 assassinatos comprovados, e como cereja do bolo, as marcas de seus dentes na carne de Lisa Levy. A defesa tentou salvá-lo com o argumento da insanidade, mas Bundy recuou. Para ele, admitir loucura seria negar suas conquistas. Recusou até mesmo um acordo que o livraria da cadeira elétrica, desde que confessasse os crimes em tribunal. Preferiu a morte a renunciar ao legado que construíra com sangue. Em 23 de julho de 1979, o veredicto selou seu destino, culpado em todas as acusações. A sentença foi unânime e irrecorrível. Quando, em janeiro de 1980, foi condenado também pelo assassinato de Kimberly Leach, até seus advogados souberam que era o fim. Mas Bundy, sempre o showman, reservara um último ato de desafio. No dia 9 de fevereiro, exatamente 2 anos após o sequestro de Leach, casou-se com Caroline Bon, uma ex-colega de trabalho que, contra toda lógica, ainda acreditava em sua inocência. Fruto dessa união nasceria Rose, sua única filha conhecida, em 1982. Só em 1986, quando a verdade se tornou incontestável, Bon o abandonou, deixando-o para apodrecer na espera da execução. Enquanto aguardava a morte, Bundy tornou-se o protagonista macabro de 2 best-sellers que exploravam sua dualidade. O Estranho ao Meu Lado, de Enrule, uma amiga que o conhecera antes de saber o que espreitava por trás de seus sorrisos, Andy o Príncipe Fantasma, escrito por Elizabeth Kendall, a mulher que amara o homem antes de descobrir o monstro. Livros que para alguns, eram mera exploração de um fenômeno, para outros, a prova de que o mal, quando encarnado, deixa marcas tão profundas que até quem o amou precisa escrevê-las para exorcizá-las. O que mais choca nessas relações com um dos assassinos em série mais infames da história americana não é apenas a ingenuidade das vítimas emocionais de Bundy, aqueles que o amaram, confiaram nele ou até o defenderam, mas a crueldade quase artística com que ele manipulou suas próprias memórias. Elizabeth Kendall, em particular, carregou por anos o peso de um amor que se revelou um pesadelo. Como explicar ao mundo que você compartilhou a vida com um homem enquanto ele, nas sombras, ceifava a de dezenas?
Seu livro não foi apenas uma confissão de traição, mas um grito contra a própria natureza do mal, aquele que não se anuncia com chifres, mas com um sorriso no rosto e um currículo impecável. E se as memórias de Hulley e Kendall expuseram as cicatrizes deixadas por Bundy naqueles que o conheceram, suas próprias palavras, anos depois, revelariam algo ainda mais perturbador. Não havia remorso, apenas uma fascinação doentia pelo próprio legado. Em 1984, já condenado e à espera da morte, Bundy concedeu entrevistas a Bob Keppel, investigador do caso do Green River Killer, Gary Ridgway. O que deveria ser uma colaboração para entender a mente de outro assassino virou um espetáculo macabro. Keppel descreveu o brilho nos olhos de Bundy ao ver fotos dos restos mortais de suas vítimas, não horror, não culpa, mas uma espécie de orgulho profissional, como se avaliasse a obra de um colega de ofício. E quando o assunto virou os crimes de Ridgway, Bundy não escondeu a inveja, afinal, o outro havia superado seu próprio recorde em brutalidade e quantidade. Era como se, mesmo diante da morte, ele ainda competisse pelo título de pior monstro da história. A justiça, no entanto, tem um ritmo próprio, e por vezes cruelmente lento. Em novembro de 1986, com a corda já no pescoço, ou melhor, a cadeira elétrica já ajustada, Bundy ganhou um adiamento de última hora. Um juiz da Suprema Corte determinou que seu estado mental durante o julgamento de 1980 merecia revisão. O público clamou por indignação, como se pudesse haver dúvidas sobre a sanidade de um homem que anos antes havia escapado 2 vezes da prisão, deixado um rastro de corpos de costa a costa e mesmo atrás das grades, continuava a jogar com as vidas alheias como peças de xadrez, mas a lei friamente seguiu seu curso. A execução foi remarcada para 24 de janeiro de 1989. Foi então que Bundy, finalmente encurralado pelo tempo, decidiu falar. Nos 3 anos que antecederam sua morte, ele desfiou confissões com uma mistura de arrogância e teatralidade, como se mesmo no fim, quisesse controlar a narrativa. Admitiu assassinatos nunca antes vinculados a ele, descreveu em detalhes nauseantes seus rituais pós-morte, os cortes, as poses, o que chamava de união eterna, com suas vítimas no momento em que a vida as abandonava. Falava disso com uma reverência quase religiosa, como se fosse um sacerdote presidindo não um funeral, mas uma cerimônia de posse. E o mais aterrador, ele gostava disso. Não havia ódio nem raiva, nem mesmo prazer vulgar de um sádico comum. Havia algo pior, uma satisfação metafísica, a crença de que ao roubar o último suspiro daquelas mulheres, ele as tornava parte de si para sempre. Quando o dia 24 de janeiro chegou, o mundo assistiu ao epílogo de um pesadelo que durará décadas. Às 6 horas da manhã, com a cabeça raspada e gel condutor aplicado no couro cabeludo, Bundy confessou mais 2 assassinatos, os de Susan Curtis e Denise Oliverson, como se fossem detalhes burocráticos a serem resolvidos antes da partida. Às 6h57, foi conduzido à Câmara Cinza, onde a cadeira elétrica o aguardava. Enquanto o capuz preto era colocado sobre sua cabeça, suas últimas palavras não foram de arrependimento nem de desafio, mas de uma cortesia quase obscena. "Di Fred, peço que deem meu amor à minha família e amigos." Como se, após tudo, ainda pudesse fingir humanidade. Às 7h06, o interruptor foi acionado. Bundy se contorceu 2 vezes. 1 minuto depois, o médico confirmou, não havia mais pulso. Quando o capuz foi removido, seus olhos estavam entreabertos, vidrados, o mesmo olhar que anos antes havia observado suas vítimas na hora da morte. "Ele está morto", anunciou o Dr. Frank Kilo ao silêncio pesado da sala. E assim terminou a vida de Theodore Bundy, não com um grito nem com um lamento, mas com a mesma frieza calculista com que havia vivido. Um homem que, apesar de um passado marcado por instabilidade, infância nebulosa, explosões de raiva na adolescência, fracassos acadêmicos e profissionais, conseguiu, por anos, esconder sua verdadeira face atrás de uma máscara de normalidade. Alguns especulam que seus primeiros crimes remontam à juventude, mas a névoa do tempo e a falta de provas concretas transformam essas teorias em mais um capítulo do mito Bundy. O que não há dúvida é o que veio depois. Entre 1974 e 1978. Enquanto fingia ser um estudante de direito e namorado dedicado, ele caçava, torturava e matava jovens mulheres em pelo menos 5 estados. Mais de 30 vidas ceifadas, segundo as estimativas mais conservadoras, um número que para muitos investigadores ainda está aquém da realidade. Psicólogos e criminologistas debruçaram-se sobre seu caso, tentando decifrar o quebra-cabeça de sua psique,
Narcismo patológico, traços borderline, sadismo sexual, uma inteligência afiada o suficiente para manipular sistemas inteiros. Mas talvez o mais assustador em Bundy não fosse sua loucura, e sim sua lucidez. Ele não era um monstro que uivava na escuridão, era um homem que sorria para você no supermercado, que ajudava uma idosa a carregar as compras, que recitava poesia antes de estrangular sua próxima vítima. Sua habilidade de viver em dois mundos, o do predador e o do cidadão exemplar, é o que o torna tão aterradoramente humano. Hoje, com o avanço da ciência forense e a onipresença das câmeras, é improvável que alguém consiga repetir seus feitos sem ser rapidamente desmascarado. Mas a pergunta permanece: quantos outros Bundys caminham entre nós, ainda não descobertos? Quantos sorrisos escondem abismos? Porque o verdadeiro legado de Ted Bundy não são os livros, os documentários ou as teorias psicológicas. É o medo que ele plantou, aquele que nos faz olhar duas vezes para o estranho simpático, questionar a bondade fácil, desconfiar da perfeição. Ele provou que o mal não precisa de chifres. Às vezes, basta um terno bem passado e um aperto de mão firme.